A metodologia que nós utilizamos no projeto é a abordagem desenvolvimentista, né? Essa abordagem para o ensino da educação física, ela pregou 2 caminhos. O primeiro é ensinar as habilidades motoras, é ensinar o movimento corporal, tá? E a segunda linha, que se cruza com a primeira, é ensinar pelo movimento. Então, esse ensino pelo movimento ataca justamente os outros 2 domínios do comportamento. Nós temos o comportamento motor, que é o foco principal, e nós também atacamos, né, vamos dizer, atacamos no sentido de atendermos, né, os domínios cognitivos e os domínios afetivos. Então, na medida em que a gente trabalha o movimento corporal, nós vamos ensinando a criança, muitas vezes, a superar os seus limites. Tá? Ok? Mais confiança, de repente, na realização da habilidade. Um trabalho em conjunto, em coletivo com um colega, em dupla, em trio. Existe, por exemplo, dentro do nosso plano de aula, na estrutura do plano de aula, a gente sempre cria uma tarefa, ou na troca de tarefas, a última parte da tarefa, as crianças têm que recolher, eventualmente, material que esteja sendo utilizado naquele momento. Tá? O trabalho superando os seus limites, superando os medos. Vou citar um exemplo, na última aula que nós tivemos, né? Uma das brincadeiras foi de equilíbrio, de salto e deslocamento com suporte de corda. Então, se balançar essencialmente na corda, né? Então, a brincadeira era o George, o rei da floresta. Então, as crianças tinham que balançar na corda e depois saltar sobre o colchão, trabalhando aí noção de tempo e espaço, mas principalmente confiança e superando o medo de vai se balançar com medo de cair. Tá? Então, situações todas essas são trabalhadas nesse sentido. E os aspectos cognitivos estão associados à criatividade na resolução de problemas, à tomada de decisão, porque as brincadeiras, por mais simples eventualmente que elas sejam, elas vão ter uma estratégia para poder obter o sucesso, né? E principalmente com os maiores. Na medida que a gente vai crescendo, por exemplo, nossa turma de 7 e 8, a gente entra mais com jogos. Né? Um joguinho já tem 1, 2, 3, 4 regras que têm de ser cumpridas e, a partir daí, estratégias para se ter um melhor desempenho dentro de cada jogo. Então, a abordagem que nós utilizamos, a desenvolvimentista, ela ataca esses 2 aspectos. A habilidade motora, ensinamos a habilidade motora, mas também estimulamos o desenvolvimento dos aspectos afetivos e cognitivos. E esse trabalho, ele pode variar e varia conforme a idade também, né, professor? E até essa questão de como já chega esse futuro aluno, ou esse iniciante aluno dentro do NAI, né? Claro, o que a gente já percebeu no projeto é que a nossa base maior de crianças matriculadas, pelo menos nós estamos com 2 meses de projeto, como o Roger falou, nós já estamos com 62 crianças inscritas, são as crianças de 13 e 4 anos. Esse é nós temos 50% dos nossos alunos nessa faixa etária. Uhum. E, claro, mas eles só fazem isso. Então, esse é um ponto muito interessante. E nós temos também os alunos de 7 e 8 que já são alunos, ou vamos dizer assim, participantes de outras escolinhas esportivas do clube nesse aspecto. Então, essa amarração fica fácil de fazer com os outros esportes, nesse sentido, dar essa quebra dentro da organização das aulas, da metodologia, mas principalmente esse foco principal, 3, 4 e 5 anos, em que essas crianças vão vivenciando isso. E, obviamente, uma diferença nos planos de aula, né, na medida em que o tema da aula é o mesmo. Por exemplo, a aula é de estabilização corporal, controle do equilíbrio corporal. Mas as atividades para a turma de 13 e 4 anos são uma, as atividades para a turma de 5 e 6 são outras, e atividades para a turma de 7 e 8 são outras, né? Mas sempre enfocando na realidade, né, o equilíbrio corporal, se é aquela habilidade, aquela categoria do movimento que a gente quer atacar, né, dentro, de repente, do nosso planejamento.